Nesta semana foi anunciado o projeto que regulamenta o transporte aéreo de animais domésticos. Nós vamos conversar agora com o deputado federal Fernando Marangoni, do União Brasil de São Paulo, para entender um pouco mais a proposta. Deputado, bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes do Jornal da Manhã, Rafael Colombo, a Soraya deve estar por aí também, os nossos comentaristas. É um prazer imenso estar com vocês aí tratando de um tema tão importante. Chegamos a um consenso, deputados. Animais domésticos que precisam viajar de avião com seus tutores estarão mais seguros com o avanço desse projeto? Bom, vamos lá. Com certeza estarão. A gente tem duas esferas de atuação. A gente, primeiro, agora foi publicada a portaria do Ministério de Portos e Aeroportos. Isso foi provocado através daquele acidente trágico acidente que a gente teve em abril com o Joca. E a partir dali aquilo ganhou uma repercussão. Imediatamente nós acionamos o ministro Silvinho Costa de Portos e Aeroportos e iniciamos um processo de uma regulamentação através do Ministério, em paralelo também um projeto de lei que nós protocolamos, o PL 4152 de 24, para regulamentar o transporte aéreo de animais no Brasil e trazer as normas e as boas práticas internacionais. Então, no âmbito do Executivo, isso já está estabelecido, inclusive com a presença das aéreas que se comprometeram a seguir os parâmetros estabelecidos pelo Ministério, mas agora, a partir de agora, também no Congresso Nacional, com esse projeto de lei, para que toda essa regulamentação tenha força de lei. Deputado, muito bom dia para o senhor. Quais critérios e também exigências vão ser estabelecidas para que essas empresas aéreas obtenham esse chamado selo empresa aérea amiga dos animais, ou seja, de que essa aeronave, possa ser considerada pet friendly? Bom, vamos lá. A gente tem diversos critérios, tá? Primeiro, a gente não tinha nenhuma regulamentação com relação ao transporte de animais. A gente tinha simplesmente uma resolução da ANAC que facultava às companhias aéreas dispor do serviço de transporte de animais, e nenhuma regulamentação estabelecendo os critérios, como deveriam ser as acomodações, os requisitos dos containers, nem a própria conceituação de todos os atores no transporte aéreo. Então, o projeto de lei, ele vem bem completo. A gente tratou de conceituar o que é animal de estimação ou doméstico, o que é animal silvestre exótico, quem é o tutor ou responsável, o que é o voo pet friendly, o que é os cães de serviço de assistência, quem são os transportadores. Então, nós conceituamos tudo isso no projeto de lei, tratamos da parte da documentação que deve ser providenciada, nós trouxemos a exigência dos microchips de identificação, dos microchips de rastreabilidade desse animal durante todo o trajeto, trazemos também a obrigatoriedade de câmeras filmando todo o compartimento, se esses animais forem transportados no porão. Importante trazer um dado, são transportados no Brasil por ano cerca de 80 mil animais, dos quais cerca de 6 mil são transportados no porão e o restante na cabine. Então, daí a importância da regulamentação desse transporte no porão. A gente traz, inclusive, os requisitos que devem ter os containers de transporte, desde o tamanho, da ventilação, da segurança, da resistência, da base absorvente, da identificação, dos materiais de absorção, da obrigatoriedade de ter um pessoal treinado específico, de termos veterinários à disposição para acompanhamento dos animais, enfim. Então, a gente traz todos os requisitos que o transporte deve conter, inclusive o procedimento de fiscalização, as penalidades. E com relação ao selo da empresa aérea, é importante o que a gente buscou com isso. Buscou, primeiro, estimular as empresas aéreas a melhorar
cada vez mais as boas práticas de bem-estar animal no transporte. Veja, o que a gente incorpora ao ordenamento brasileiro é algo que já é praticado por cerca de 40, 45 países no mundo, são normativas preconizadas, conhecidas como LAR, Live Transportation, todas as boas práticas internacionais que a IATA, Associação Internacional de Transporte Aéreo, preconiza, nós trouxemos a partir de agora para o ordenamento brasileiro. Então, a gente tem muita convicção que já agora, a partir da regulamentação do Ministério, a gente já vai ter uma melhora contundente e muito eficaz com relação ao transporte aéreo. E depois, aprovado no Congresso a legislação, a gente tem tudo isso com força de lei. Então, a gente está muito empolgado com o resultado dessa legislação. Ferreira quer fazer uma pergunta ao senhor também. Bom dia, deputado. A gente sabe que a preocupação de todos é sempre com a melhor prestação do serviço ao consumidor. Trazendo um dado da Associação Internacional de Transporte Aéreo, que o senhor também acabou de mencionar, uma coisa me chama a atenção sobre a relação do Brasil com o setor aéreo, é que 98,5% dos processos judiciais envolvendo empresas, companhias aéreas no mundo, está no Brasil, segundo a Associação Internacional. E aí isso me traz uma preocupação, porque segundo a associação, essa é também uma das razões pelas quais temos pouca concorrência e pouca competitividade no setor aéreo brasileiro. O senhor não teme que o detalhamento de normas, como nós costumamos fazer na legislação brasileira, pode acabar levando a um aumento da judicialização, que não necessariamente ajude a ampliar a concorrência e, com isso, a qualidade da prestação do serviço ao consumidor? Olha, excelente pergunta, né? A gente buscou, trabalhamos com o Ministério e buscamos no projeto de lei, inclusive trabalhar junto à IATA, à ANAC. Nós fizemos uma ampla consulta pública no Ministério de Portos e Aeroportos, foram mais de 3.400 contribuições que nós recebemos de todos os setores, né? Desde as organizações da entidade civil, mas com a participação ativa das companhias aéreas para que efetivamente não acontecesse isso que você está dizendo. Se a gente fizesse um detalhamento muito rigoroso, né, das condições do transporte, as companhias podiam simplesmente deixar de prestar o serviço ou que esse serviço encarecesse sobremaneira, que também se tornasse eficaz. Então, nós trouxemos um conjunto de padrões em comum acordo com as companhias aéreas, aqueles padrões possíveis de serem implantados e cumpridos. E, a partir daí, foi por isso que nós trouxemos a criação do selo empresarial. Então, aquelas empresas que, além desses padrões internacionais já praticados em outros países, melhorarem o serviço com treinamentos mais especializados, com voos pet-friendly, ou seja, são aqueles voos separados, né? Veja, a gente pode pegar destinos que as companhias fazem mais de uma vez por semana e separar determinados voos em determinados dias e horários, né, para que as pessoas, os outros passageiros tenham ciência de que aquele voo é pet-friendly, ou seja, ele pode encontrar algum animal viajando na cabine. Então, aquelas empresas que preconizarem os voos pet-friendly, a análise de satisfação dos tutores também serão medidas e serão critérios para que essa empresa tenha uma certificação de que ela é uma empresa amiga do animal. Isso tudo pensando justamente nesse equilíbrio entre o setor e o bem-estar animal. Eu acho que isso tudo foi o que a gente buscou trazer. Não inovamos, né? Não trouxemos critérios além daqueles critérios previstos na Live Animal Regulation, ou seja, então não criamos aí, como a gente diz no jargão, que nenhum jabuti, nenhum jabuti na legislação, nenhuma jabuticaba brasileira aí, a fim de que a gente impedisse a execuibilidade da implementação desses critérios. Então, tomamos muito cuidado com isso. Adriano? Bom dia, deputado.
Eu queria Bom dia, Adriano. mais a questão no aspecto do custo dessa regulamentação. A gente sabe que toda regulamentação sempre gera algum custo embutido, né? Uma série de exigências tem que ser tomadas. A gente sabe que o custo da passagem aérea, né, do bilhete aéreo, está muito grande para os padrões de consumo brasileiros. Estamos ficando mais pobres em dólar, né, por conta dessa desvalorização recente, né, e ao longo desse ano do real em relação ao dólar. Até que ponto esse custo vai ser absorvido? Vai ser para todos os passageiros? Vai ser específico para quem for fazer o uso desse serviço? Como foi pensado a questão desses custos? Bom, hoje, né, tanto hoje quanto quando a gente pensou essa regulamentação, e veja, não há inovação alguma, a gente trouxe padrões praticados internacionalmente. Tá? Não, você não vai ter que ter necessidade, isso tudo foi pensado junto à ANAC e junto a todas as contribuições. Veja, imagine mais de 3.400 contribuições. A gente teve contribuições de todos os tipos, né, Adriano? Desde contribuições solicitando que fossem feitas adaptações na cabine do avião, que você transformasse todo o avião com setores específicos para transporte de animais. Então, nós tivemos contribuições de todos os tipos. A nossa grande preocupação foi justamente essa, equalizar aquilo que seria possível, né, sem inviabilizar o serviço, tanto pela companhia aérea quanto pelo custo. Né? Então, são medidas eficazes, mas medidas que não geram custo na passagem geral. Quem vai pagar por esses serviços é quem já paga hoje, quem vai utilizar o serviço, né? Então, a pessoa que for utilizar o serviço vai arcar, obviamente, com um custo um pouco maior, de acordo com essas implementações, o chip de rastreabilidade, o treinamento de pessoal especializado, né, o monitoramento no porão do avião, né, a adequação dos containers, a pressurização, o fornecimento de água e alimentação. Quem vai pagar por isso é o usuário do serviço. E veja, com todas as consultas públicas feitas, né, é uníssono no fato de que usuários, tutores que queiram transportar os seus animais no modal aéreo, eles não se opõem a ter um custo extra nesse transporte, desde que esse custo corresponda ao bem-estar do animal. Então, isso não vai ser diluído, porque você não vai ter que ter adequações nas cabines das aeronaves, né? Você não vai ter que ter aeronaves específicas com mudanças de configuração para o atendimento desse serviço. Quero agradecer ao deputado federal Fernando Marangoni, do União Brasil de São Paulo. Muito obrigado e bom fim de semana. Muito obrigado a todos, é sempre um prazer imenso estar com todos aqui, vocês da Jovem Pan. Muito obrigado.